Galera, hoje nós vamos para a segunda aula de argumentação. Na semana passada, que não foi passada, foi na outra semana, no dia 24, a gente fez uma aula, eu expliquei para vocês o porquê argumentar é importante. Nós estudamos o parágrafo 2 e 3, aí eu expliquei as partes desse parágrafo. Hoje, nós vamos construir parágrafos a partir da tese, certo? Então, lembra aqui comigo algumas coisas primeiramente, ó. A argumentação é a parte mais importante do texto, não que as outras não sejam. Mas assim, no nível de 0 a 10, a argumentação é o passo 10 do seu texto. Existem aí 3 competências que envolvem a argumentação. A competência 2 de correção vê a intertextualidade, o repertório cultural que você usa na argumentação. A competência 3 de correção avalia a argumentação em si, se você foi profundo na argumentação, se você apenas disse o que você pensava e jogou lá um monte de informação aleatória. Tudo bem? Outra coisa, a argumentação também utiliza operadores argumentativos, que é a nossa próxima aula. Nós vamos fazer uma aula aprendendo na próxima aula a usar as conjunções e os advérbios. Hoje, nós vamos construir, então, o parágrafo argumentativo. Pensem assim, ó. O texto, ele é uma progressão. Ele vai caminhando para mais, aumentando as informações. E essa opinião que eu dei na tese, ela vai se complementando. Quer ver? Olha aqui na tela, ó. Isso aqui eu já enviei para vocês no grupo, tá? E eu envio de novo quando eu terminar essa aula. Então vamos pensar que a gente falou sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na educação brasileira. Esse tema é um tema muito bom para esse ano, tá? Ah, mas David, não pode ser um tema que apresenta crítica para o governo e eles podem fugir do tema? Sim, gente, é possível que esse governo que não enfrenta problemas nenhum tenha dificuldade de trabalhar um assunto que o critique, mas a gente sabe que o governo perdeu muito apoio, que as instituições já não defendem o governo, então pode ser uma forma de ouvir a sociedade sobre a educação, ok? E tem um segundo contraponto nessa história. Os governos estaduais seguraram a educação por um ano, né? O governo do Dória, por exemplo, ele segurou a educação por um ano. Então pode ser que o governo do Bolsonaro precise ouvir críticas ao governo estadual, certo? Então esse é um tema muito bom para cair esse ano, tá? Estudem esse tema. Vamos supor que a gente tenha então a ideia dos impactos da pandemia de Covid-19 na educação. Como é que a gente começa um texto? Pela introdução. A gente faz um contexto histórico, uma alusão artística, né? Uma alusão literária, ou uma definição de palavras. Vocês se lembram de tudo isso até aqui? Sim, que eu não devo começar com os dias de hoje, atualmente, na sociedade atual, porque isso é muito clichê, todo mundo usa. Então a gente deve começar o nosso texto de maneira inédita, buscando sempre um repertório cultural. Se lembram ou não se lembram? Respondam, por favor. Senão fica um monólogo, tá? Ô, Meli, você tá sem microfone? Isso, pega, Meli, porque você fala bastante. E você falando já responde pelos demais, entendeu? Fica melhor assim. Eu gosto demais quando você participa, tá? Ó, puxei o saco um pouquinho, hein, Meli? É verdade, eu gosto demais quando você participa, porque você fala bastante. Os outros, às vezes, têm vergonha de falar, né? É tímido ou não gosta de como falar assim em público. Como você não tem vergonha, responde aí e vale por eles aí. Sei que sempre alguém falando representa os demais. Ah, é tímida só se for tímida para comer na casa dos outros. Daí come só um pouquinho. Tá boa. Você vai ser jornalista, meu bem. Olha só.
Jornalista, você é médica, meu filho. É a médica, então tá bom. E lá no hospital, meu bem, você vai falar, viu? Bastante. Então, bora começar. Vamos supor que a gente tem que falar então sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na educação brasileira. Me indiquem aí um impacto. Vamos lá. Pode ser a Meli no microfone, pode ser você no chat, qualquer um. Vamos lá. Pensem aí um impacto. Impacto significa reflexo, problema, uma coisa ruim. Oi, pode falar. Acesso, falta de acesso. Isso, olha lá, o Lucas falou evasão escolar, a Meli falou falta de acesso, diminuições das aulas aos alunos. Olha quantas coisas vocês conseguiram em 1 minuto. Parabéns, gente, é isso mesmo. Vamos falar sobre as 3 coisas, então. Tá? Aí, isso que vocês indicaram é a tese, certo? Não vai estar na argumentação. A tese vai estar no primeiro parágrafo. A tese vai estar na introdução. Vamos fazer o da Meli primeiro, depois vou fazer na ordem do chat aqui, ó. Abandono escolar. Ah lá, o Matheus falou. A dificuldade, né, de passar do presencial pro EAD. Beleza, vamos falar, peraí. Então vamos pegar a tese da falta de acesso, né, Meli? Ó, isso. Problema na acessibilidade das aulas online por alunos em situação de vulnerabilidade. Pode ser assim? Tranquilo? Aham. Olha lá. Problemas. Um dos impactos: problema na acessibilidade das aulas online por alunos de situação de vulnerabilidade. Então, essa aqui é a tese. Onde é que vai estar essa parte? Lá na introdução. Isso, na introdução. Agora, a gente precisa desenvolver essa ideia. Não pode ficar parado nessa tese. Eu preciso explicar por que esse problema aconteceu. Esse problema aconteceu porque o Brasil é um país desigual e nem todos têm acesso à internet, certo? É isso? Sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer em tópicos, depois a gente constrói um texto inteiro, tá? Então, eu coloquei isso de tese. No parágrafo 2, eu vou argumentar sobre isso. Então, eu vou pegar esse assunto e eu vou desmembrar esse assunto no máximo de informações possíveis. Então, por exemplo, ó, problema na acessibilidade das aulas online por alunos em situação de vulnerabilidade. Por ser um país desigual, nem todos os alunos têm internet em casa para acompanhar as aulas, certo? Aham. Internet e aparelhos, né, também. Isso mesmo. Olha lá. Então vamos fazer assim por partes. A gente coloca uma explicação e vai desenvolvendo o assunto. Ó, por ser um país desigual, vamos ler tudo, né? Um dos impactos foi o problema para acessar aulas online em casa. Aí a gente continua na explicação, ó. Por ser um país desigual, nem todos os alunos têm internet em casa para acompanhar as aulas. Aí a gente vai para o outro tópico, né? Além disso, faltam aparelhos eletrônicos como notebooks, computadores e celulares para que o aluno consiga estudar de forma remota, certo? Aham. Veja que eu tô pegando o problema do acesso e eu tô desmembrando esse problema do acesso, certo? Então, por que tem problema no acesso? Falta internet, falta eletrônicos. Agora, a gente chegou num ponto assim, por que falta internet? Por que falta eletrônicos? Porque A não gente, tem. a gente já identificou que é um país desigual, certo? Sim. Aí, Mas por que é um país desigual?
Porque, tipo, não tem nem saneamento básico em quase metade do Brasil, aí o povo vai ter condição Ah, para bom. aparelho. Ah, sim. Então, ó, em um país em que falta água tratada, ó, e saneamento básico, em metade dos lares não terá investimento necessário para a tecnologia e a educação, certo? Então nós Aham, estamos identificando, a gente está identificando aqui os problemas do acesso à escola. Aí a gente pode dizer aqui, a gente já chegou na informação, no conceito aqui, de que isso é um problema do governo, certo? Porque sim, assim, ó, por exemplo, o governo, o que o Lucas disse, abandono na escola, abandono, a evasão escolar, ela não é um problema só do governo. Ela é um problema que a gente pode dividir entre o governo e a sociedade, tudo bem? sim, tudo bem. Entendem isso, pessoal? Sim. Porque assim, a escola continuou online, aí não tem acesso, mas agora está voltando, né? Já faz um tempo que as pessoas em situação de vulnerabilidade podem voltar para a escola. Se o aluno não voltou, aí já não é um problema do governo, certo? É um problema também dos pais, da família, dos alunos, da comunidade escolar. Agora, esse problema de infraestrutura é um problema de governo. Então, para terminar o parágrafo, a gente podia dizer assim, ó, falta do governo incentivo a compra de equipamentos para os alunos carentes e distribuição de internet gratuita ou chips de celulares. Beleza? Ah, mas David, isso daí não é proposta de intervenção? Não. Você está indicando que o problema do acesso é esse. Aí lá na proposta de intervenção, você vai propor que o Ministério da Educação, em parceria com empresas de internet, possam disponibilizar a internet gratuita. Ou o Ministério da Educação, em parceria com lojas de celulares, podem arrecadar celulares usados em boas condições para emprestar para esses alunos. Entendem assim? Então, essa informação de que é um problema de estrutura do governo não vai influenciar na produção do parágrafo de conclusão, porque lá você vai dizer abertamente quem é que é responsável por aquilo. Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos ver isso aqui como um parágrafo. Ó. Nós não fizemos um parágrafo, tá? Nós não estamos fazendo um parágrafo. Nós estamos colocando isso aqui em tópicos, tá? Sem organização. Aí, David, vou escrever um texto desse jeito? Não, né, Anta? Nós vamos fazer. Nós chamei o aluno de Anta. Nós vamos fazer isso aqui organizado, tá? Com os conectivos. Mas a ideia que a gente vai pensar é essa aqui. Tem alguém com microfone que não seja a Meli? Tá, dormir então. Ó, problemas na acessibilidade das aulas online por alunos em situação de vulnerabilidade. Então, essa é a tese, né? É aquilo que eu vou defender. Aí tem mais, ó. Explicando esse problema. Por ser um país desigual, nem todos os alunos têm internet em casa para acompanhar as aulas. Então, um dos problemas do acesso é a internet. Aí a Meli disse o seguinte: não é só internet, porque não adianta ter internet, por exemplo, um chip e não ter onde enfiar o chip, não tem celular. Aí a gente continua, né? Vai desmembrando. Ó, a argumentação é isso: desmembrar o assunto de maneira que você consiga se aprofundar no argumento. Ó, além disso, faltam aparelhos eletrônicos como notebooks, computadores
e celulares para que o aluno consiga estudar de forma remota. Tem internet, não tem celular. Vamos continuar, que a gente tem que chegar no causador do problema. Olha lá. Em um país em que falta água tratada e saneamento básico em metade dos lares, não terá investimento necessário para a tecnologia e a educação. Então, nós estamos chegando no problema. Eu não disse que é desigualdade? Então, essa desigualdade, ela tem um porquê. É um Brasil desigual em todas as áreas. Vocês se lembram que em 2019 o tema de redação foi democratização do cinema? Sim. Sim. Eu no grupo fiquei revoltado. A nossa monitora linda, maravilhosa Paola falou: não, David, é importante, cara. Eu adorei o tema. E eu entendo, a arte realmente é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, do cidadão, das culturas. Tudo isso eu entendo. Só que naquele momento eu pensei assim, como a Meli indicou, né? Não tem nem água encanada, não tem transporte, não tem segurança, não tem moradia, não tem alimentação. Poxa, gente, como é que a gente vai democratizar o cinema se nem a água, que é um bem fundamental e de direito de todos, é democrática no país? Entende? Eu fiz esse raciocínio. Hoje, né, depois de passar da ira, do MEC e tal, eu entendo que realmente o cinema é fundamental, a arte é fundamental, sempre foi, né? Já pensou como é que a gente passaria esse ano de pandemia sem artistas, sem música, sem filme, sem série, sem novela? Gente, a gente ia ficar maluco. Mas antes de ter acesso à educação remota, tem que ter água, tem que ter, tem que ter esgoto tratado, tem que ter transporte, tem que ter segurança, né? Então, nós estamos falando de um país que tem histórico de desigualdade. Tá? Mas, David, não é só o Brasil, não importa se a Letônia, se na Indonésia, se na Índia, o foco do Enem é o Brasil, certo? Então, nós estamos traçando um argumento assim, que precisa ser desenvolvido. Ô, David, e onde vai o filósofo? Ora, deve existir aqui um filósofo que fale que é função do governo investir em coisas para o povo, fazer um bem para o povo, cuidar das coisas do povo. Tem alguma citação de filósofo que vocês conhecem que fale do dever do governo em investir em coisas para o povo? Será que existe? Ah, eu Ah, não vou ter aqui as apostilas. Pode falar. então, é que eu não sei direito, mas o Maquiavel, ele, no Príncipe, ele falava muito que o príncipe, mesmo sendo autoritário, ele tinha que providenciar tudo. Vou ver se eu acho aqui na internet. Tá. Ô Meli, ou alguém da sala, sabe aquelas apostilas que eu enviei para vocês? Eu Sei. enviei umas apostilas de citação. Nossa, aqui vai. Nossa, agora é complicado pra mim abrir. Alguém consegue abrir aí? Ah, gente, eu vou procurar aqui também, tá bom? Dá um minutinho para mim, só rapidinho. Deixa eu ver se eu acho, porque naquela lá tem milhares de estações. Rapidinho, tá? Um minuto. É que eu tô acessando. Achei! Nossa, nunca foi tão fácil. Parece que eu tava. Parece que o Drive me ouviu. É que eu tô acessando pelo notebook e fica sempre no meu computador. Mas eu achei, ó. Vou mudar compartilhamento de tela um minuto. Isso aqui eu vou enviar para vocês. Vou enviar já, tá? No Tá. grupo do WhatsApp. Eu vou enviar já, porque daí vocês abrem aí e vão me ajudando a achar. Ó, são duas apostilas que duas alunas de medicina fizeram e estão no Google para ajudar você com citações que podem caber na prova do Enem, tá? Ô, David, mas tem que ter citação? Tem que ter, gente. Se não tiver citação, seu texto não vai ser 1000, tá? Se não tiver interdisciplinaridade, não tiver o filósofo, seu texto não vai ser nota 1000. E eu acho que vocês querem nota 1000, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho, ó.
Rapidão, tô lendo aqui para ver se eu acho. Ó, vou compartilhar a tela com vocês, ó. Essa daqui é a apostila de citação. Cara, é muito legal. As mulheres... Olha, o Aristóteles deve ter muita coisa. Olha, a mulher fez um compilado de todas as citações que a gente pode ter. David, eu não sei se essa tá certa, mas tem uma aqui. A maior necessidade de um Estado é de governantes corajosos. Isso, muito bem. Excelente essa. Beleza. Então vamos colocar aqui, ó. Como é que é? Fala de novo. A maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos. Eu vou escrever aqui no chat, que é meio estranho o nome. Ah lá. A maior necessidade de um Estado é de governantes corajosos. E quem são, pensando no nosso tema, né? Quem são esses governantes corajosos? Aqueles que investem em todas as áreas, que tentam ao tempo todo diminuir a desigualdade social do país. A gente organiza isso depois em parágrafo, tá? Vamos lá. Bota aí o nome do tiozinho, Meli. Já tá no chat. Não tá, não. Ah, o Goethe. O Goethe foi um filósofo, mas não é filósofo, na verdade. Ele é um literato, tá? Ele fez literatura mesmo, lá na Alemanha. Mas a gente pode colocar como um filósofo, tá? Agora, vamos transformar isso aqui num parágrafo? Vamos transformar isso aqui num parágrafo inteiro? Uhum. Vamos lá. Todo primeiro argumento, a gente deve indicar... Ó, presta atenção, você acabou a introdução, agora você vai começar um parágrafo argumentativo, tá? Você vai argumentar. Então, como é o seu primeiro argumento, você vai colocar um conectivo que indica para o seu leitor que você está inserindo o primeiro argumento. Então, a gente tem, primeiramente, e a maioria das pessoas usam esse aqui, ó. Para aumentar a letra. Peraí. Ah, não, é o zoom. Aí. Ainda tá na tela da apostila. Ah, eu não mudei. Beleza. Obrigado. Como assim, Lucas? Você quer falar sobre... Ah, você quer mostrar que o Brasil é um país em desenvolvimento e que em outros países que tenham uma educação que seja desenvolvida, a história é outra. É isso? Vê se eu entendi. Isso, pode. Aí, Matheus, ô Lucas, existe um fator que é... Eu vou explicar depois, né? Análise comparativa. Aí você pega a educação de um país, como a Finlândia, e traça um paralelo com o Brasil. Você faz uma comparação entre regiões. Pode sim, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer um parágrafo com essas informações, então. Então, primeira coisa, eu vou usar um conectivo, tá? Deixa eu colocar o passo a passo aqui, ó. Vamos lá, vamos começar assim, então. Passo a passo para construir a argumentação. Então, vamos lá. Passo a passo para construir a argumentação. Eu tenho um passo a passo. Conectivo mais tópico frasal mais aprofundamento. É isso aqui, é bem simples, tá? Conectivo mais tópico frasal mais aprofundamento. Que significa essas coisas aí, David? Vou explicar uma por uma. O conectivo
palavra, que insere o parágrafo. Então, eu vou ter uma expressão que vai indicar que eu estou iniciando o parágrafo. Então, primeiramente, a priori, sob esse viés, nesta ótica, assim. David, é muita coisa. Tá bom, na próxima aula nós vamos falar sobre os operadores argumentativos. Não, na próxima é a conclusão. Depois eu vou falar sobre os operadores argumentativos com vocês, tá? Então eu vou dar uma aula só de conectivo. Mas saibam que para começar cada parágrafo, nós vamos usar uma conjunção, um conectivo, para expressar aquilo que eu estou iniciando a fazer. Depois, nós vamos fazer um tópico frasal. Todos já ouviram essa expressão ou não? Nunca ouviram? Vocês já ouviram a expressão tópico frasal? Não? Tá, então traduzindo isso, não. Então, traduzindo, tópico frasal é uma frase inicial na qual você declara a tese, que se tornará argumento. Então, eu preciso começar o meu parágrafo 2, né, o meu argumento, com uma frase. Essa frase, ela está indicando para o meu leitor aquilo que eu vou explicar no argumento. Aqui é aprofundamento. Assim. Então, essa aqui seria nosso tópico frasal, Certo? Já volto lá para fazer um com vocês. Depois vem o aprofundamento. O que eu faço no aprofundamento? Eu explico o argumento. Eu trago, comprovação científica. Se eu estiver falando de vacina, é nesse ponto aqui, que a gente vai mostrar a eficácia das vacinas comprovadas cientificamente, por exemplo, da Covid-19. AstraZeneca tantos por cento, Pfizer tantos por cento, Janssen tanto por cento, Coronavac tantos por cento. O nosso argumento, gente, não pode ficar parado apenas no que eu acho. A vacina é importante. Tudo bem, todo mundo sabe disso, mas o aprofundamento é por que é importante? Como eu posso comprovar cientificamente que é importante? Eu posso trazer também dados estatísticos. Como assim, David? Lembra na prova lá que vocês fizeram da saúde mental em janeiro? Lá tinha bastante dado estatístico, não tinha? Tantos por cento de pessoas, 320 e poucas milhões de pessoas no mundo têm depressão. 11,5 milhões de brasileiros estão em depressão. Os prejuízos financeiros da depressão são 1,5 trilhão de dólares. Olha lá. Números que você pode usar no aprofundamento do tópico. Você pode e deve usar aqui, a citação de um filósofo. Se quiser nota 1000, tem que ter. A competência 2 analisa interdisciplinaridade, a relação entre áreas do conhecimento. Então, você pode pegar a história, você pode pegar a geografia, a filosofia, a sociologia e trazer para o seu texto a fim de ajudar o seu parágrafo a ter recheio. Porque uma coisa é o que o David, o Lucas, o Matheus, a Patrícia, a Giovana, a Camille, o Vinícius pensa. Outra coisa é o que o Descartes pensa. Com o exemplo do Goethe aí que a Amélie trouxe, o que o Goethe pensa traz maior credibilidade para o nosso parágrafo. Eu posso também usar aqui, no aprofundamento, aquilo que eu usei na introdução. Eu posso fazer alusão histórica. Existem fatos do presente que só podem ser explicados pelo passado. Que é um exemplo clássico? O conservadorismo de hoje
é uma retomada de um pensamento que existiu no Brasil há 40 anos atrás, no período ditatorial, na ditadura militar. Então, se nós temos hoje pessoas que concordam com o tipo de governo que diz tudo sobre repressão, censura, repressão, ataque à imprensa, contra gênero, contra cor, contra o armamento. Por que a gente tem um país governado por pessoas que pensam assim? A gente pode explicar isso voltando da ditadura militar. A democracia brasileira, ela é um neném. Ela é mais jovem do que eu. Eu nasci em 87, eu tenho 33 anos. O primeiro presidente eleito pós-ditadura é de 89. O Collor faz 30 anos que foi, 31 anos que foi eleito. Então, a democracia é muito recente. Eu posso buscar no passado explicações para o meu argumento no presente. E, por último, eu posso fazer também aqui uma analogia literária. O que é uma analogia literária? Eu li um livro e esse livro falou comigo sobre o mesmo assunto de que eu estou tratando aqui na nossa sociedade. Quer um exemplo? Acesso à leitura e à educação, né, que nós estamos falando aí. O governo do Hitler cerceava e censurava a leitura e a educação daquela sociedade. E aquela sociedade passou por muitos problemas. Perdeu a guerra e foi destruído. Aí a gente tem um livro, A Menina que Roubava Livros, e aquela menina ficou à parte das questões socioculturais daquela época. Por quê? Porque ela entrava na biblioteca lá do general, lá não sei de quem, e roubava livro para ler. Ah lá, então a educação em tempos de censura, de governo que não investe, de governo que não se preocupa com o povo, é importante e fundamental. Então eu vou pegar a arte e vou trazer como uma explicação. Tudo bem, gente? Então, o nosso parágrafo, ele deve passar por todas essas etapas. Um conectivo, depois uma frase inicial ali que vai declarar a sua tese, e depois a gente vai se aprofundando, né? Explicando o máximo possível, tudo, desmembrando tudo que o assunto propõe. Vamos fazer o parágrafo, então, com a ideia da falta de acesso às aulas remotas que a Amélie disse. Vamos lá, então. Ó. Eu começo assim. Primeiro conectivo. A priori. O que significa a priori, David? Prioritariamente, em primeiro plano, primeiramente. É isso. Está indicando para o meu leitor que é o meu primeiro argumento. Então, lá no segundo argumento, que é o parágrafo 3, você não vai começar com a priori. Você vai começar com outro viés, outra ideia, outro assunto a ser trabalhado, ok? Então é um segundo argumento. No primeiro a gente usa a priori, ou primeiramente, ou neste viés, assim, tá? Então, a priori, cabe analisar a falta, de acesso que os alunos em vulnerabilidade têm para acompanhar o ensino remoto. Olha lá. A priori, cabe analisar a falta de acesso que os alunos em vulnerabilidade têm para acompanhar o ensino remoto. Então, o que eu fiz até agora? O conectivo, ó. O tópico frasal, no qual eu declarei a minha tese. Olha lá. Alunos em situação de vulnerabilidade não têm condições de acessar a internet. Pronto. O que nós vamos fazer agora? O aprofundamento. Nós vamos pegar toda essa explicação posterior aqui, ó, e colocar no texto,
certo? Vamos continuar aqui então, ó. Neste viés, ó, mais um conectivo, ó, tá vendo? David, por que conectivo? Para o seu texto ficar linkado. Tem uma coisa que a gente trabalhou já que é coesão, a conexão do texto, o texto conectado, o texto unido. Neste viés, é notória a falta de internet e aparelhos eletrônicos como notebooks, computadores e celulares para que os discentes... quem são discentes? Os alunos. Eu não posso ficar repetindo alunos toda hora. Então, uma das ferramentas que a gente tem na produção de texto é sinônimos, tá? Para que os discentes participem efetivamente das aulas à distância. Olha lá. Agora vamos voltar aqui. Isso é coisa de desigualdade. Então vamos lá. Vou colocar agora a desigualdade. Isso acontece devido ao Brasil ser um país amplamente desigual, no qual faltam água encanada e tratamento de esgoto para metade dos lares brasileiros. O que faz a gente entender, né? O que infere que faltarão outros investimentos, como tecnologia, na educação. Por exemplo, olha lá, ó, eu estou pegando o assunto e eu estou explicando, desmembrando. Agora a gente vai falar que isso é culpa do governo, ó. Por exemplo, ó, uma vez que falta do governo brasileiro, do governo federal, vamos colocar em letra maiúscula, né? Do governo federal, empenho para melhorar a educação em tempos de pandemia. Olha lá. O que eu tenho que fazer agora? Colocar o filósofo. Certo? Tudo no aprofundamento, no filósofo. O Goethe disse isso. A maior necessidade vamos lá. Tal ideia pode ser baseada na afirmação de Goethe, que disse: a maior necessidade de um Estado é de governantes corajosos, com coragem para cuidar das pessoas que têm mais necessidades. Olha lá. Pronto, agora finalizamos um parágrafo. Gente, como é complexo, né? Não é tão simples que nem fazer uma introdução. Lembra que eu disse que Lembra que eu disse que esse parágrafo ia ser mais difícil de fazer? Porque ele tem mais necessidades, ó. Então, veja só o que eu fiz aqui, ó. Vou pintar de vermelho, tá? Olha lá. Eu trouxe um conectivo. Aí eu trouxe o tópico frasal. E aí depois eu fui explicando o tópico frasal.
Vamos lá. A priori, cabe analisar a falta de acesso que os alunos em vulnerabilidade têm para acompanhar o ensino remoto. Então, falta acesso. O que eu tenho que fazer agora? No aprofundamento, eu tenho que explicar tudo isso. Por que falta, quem é o culpado, tudo isso. Vamos lá. Tem alguém com o microfone agora que pode ler o parágrafo inteiro para a gente? Vou tirar essa cor que ficou Eu horrível de ler. Voltou? voltei. Em nome de Jesus, então, vai lá, leia o parágrafo inteiro e veja se ficou gostoso. Se na hora que ela vai ler, vocês vão ter até um arrepio na costela. Beleza. Um texto bem escrito não dá um arrepio na costela? Tá. Vou falar, que delícia! Vai lá, Mary, lê pra gente o parágrafo todo. A priori, cabe analisar a falta de acesso que os alunos em vulnerabilidade têm para acompanhar o ensino remoto. Neste viés, é notória a falta de internet e aparelhos eletrônicos como notebooks, computadores e celulares para que os discentes participem efetivamente das aulas à distância. Isso ocorre devido ao Brasil ser um país amplamente desigual, no qual faltam água encanada e tratamento de esgoto para metade dos lares brasileiros, o que infere que faltarão outros investimentos como tecnologia na educação. Por exemplo, uma vez que falta ao governo federal empenho para melhorar a educação em tempos de pandemia. Tal ideia pode ser baseada na afirmação de Goethe, que disse: a maior necessidade de um Estado é de governantes corajosos, com coragem para cuidar das pessoas que têm mais necessidade. Ficou gostosinho, não ficou, gente? Fala aí. Ficou, ficou. Ficou muito legal, ó. Então, qual é, assim, o segredo, né? Qual é a chave do sucesso para a argumentação? Desmembrar a tese em várias explicações. Eu não posso dizer o básico e sair correndo. Ok? Eu preciso construir uma ideia que seja altamente explicativa. Eu disse, olha só, que cabe analisar a falta de acesso que os alunos em vulnerabilidade têm para acompanhar o ensino remoto. Veja só, a partir desse tópico frasal, né, dessa frase inicial, agora eu preciso comprovar que falta acesso. E por que falta acesso? Primeiro, falta acesso porque falta eletrônicos e internet. Depois, o que prova que falta? A desigualdade no Brasil. O Brasil é um país desigual a ponto de faltar água encanada e tratamento para a população. O que isso quer dizer, David? Quer dizer que se não tem água e não tem esgoto, não tem segurança, não tem moradia, não tem alimentação, também não vai ter internet e computador. Por quê? Porque nós estamos num passo muito distante, nós estamos muito longe, nós estamos além da necessidade. Antes de chegar no acesso remoto, o que a gente precisa? A gente precisa ter água, ter alimentação. Mas, David, não pode acontecer uma coisa junto com a outra? Pode, foi o que eu disse lá. Ó. Falta do governo federal investimentos na tecnologia, certo? Destinar mais recursos, mais dinheiro, efetivamente. Aí a gente pode, assim, refletir nesse momento que o presidente da República atual, sem questão de eu odeio o Bolsonaro, tá? É uma questão de crítica ao governo. Como eu faria essa crítica? A qualquer governo, seja o Lula, seja o David, seja o Alckmin, seja o Guilherme, qualquer um. Qualquer governo que fizesse o que o atual governo fez, eu criticaria e você também deve criticar. Porque nós não podemos ter políticos de estimação. O governo Dória solicitou ao presidente da República e ao sei lá quem mais um investimento de 6 bilhões de reais em tecnologia para os alunos terem chips de celular para poder continuar recebendo dados móveis grátis para poder acompanhar o ensino remoto de casa, como já tem sido feito, né? A mãe do Matheus, a Cláudia, ela é diretora de uma escola. Aliás, adorei o vídeo da sua mãe. Foi muito explicativo, tá? Até comentei na publicação do Gustavo.
Assim, a sua mãe é uma diretora que vai fazer toda a diferença. Já era uma professora, né? Agora vai ser uma diretora que vai fazer toda a diferença na história do Gustavo. E assim, a gente já sabe que eles têm no Gustavo, no Perches, no Eli, no Brasil, trazido chips. Então, tem sido proposto pelo governo estadual. Mas aí, quando solicitado ao Ministério da Educação, foi barrado, gente. Mas o fundo eleitoral de 5 bilhões foi autorizado. Então, veja, olha só o que é interessante para o Congresso, para o Senado, para o político brasileiro, né? É interessante a gente ter ali investimento em campanhas políticas, mas não é interessante investir em educação, né? Proporcionar aí 6 bilhões de reais para continuar mantendo os alunos informados, né? Os alunos com acesso à internet. É isso que eu estou falando. Existe uma desigualdade porque existe um governo que não é corajoso. E aí, para embasar a minha ideia de que o governo precisa, né, investir ali em educação, eu trouxe a ideia do Goethe, diz que a Mary trouxe, na verdade eu só utilizei, que a maior necessidade de um Estado é de governantes corajosos. Entenderam o que é um argumento, gente? Acharam difícil de fazer? Eu particularmente achei. E vocês aí de casa? Porque, tipo, a gente sabe a ideia, né? A gente sabe que tá ruim, mas argumentar, assim, mostrar porque tá ruim é complicado. É complicado, né, Meli? Você passou por esse processo na última, eu ia falar na última eleição, no último Enem, né? Quando a gente pega, ainda mais o Matheus está dizendo, né? Ainda mais no tempo da prova, na hora da prova, que é aquela coisa assim, nossa, aquele frio na barriga, o assunto que não é aquele que você esperava, ou você domina vacina e caiu saúde mental, ou você domina saúde mental, caiu educação de surdos, e aí você chega naquele momento. Ô, gente, é por isso que eu insisto, desculpa, por isso que eu insisto diretamente com vocês. Precisa ler bastante, precisa ser um aluno crítico, precisa ser um aluno que olha para as questões sociais com um olhar múltiplo, aberto. Entende assim? Por exemplo, um aluno que é saudosista, um aluno que defende qualquer governo, assim, sabe? Um aluno que é puxa-saco de governo, um aluno que fica ligado ao conservadorismo de ideias, não construiria um parágrafo crítico, porque a gente precisa, em todo tipo de tema, olhar para a crítica. Quem vai ser criticado sempre? O governo, as instituições, a família, a igreja, a sociedade, né, a comunidade, a sua família, os estudantes. A gente sabe que não é só o governo culpado. A gente sabe que vocês também são culpadinhos, né? Porque assim não se interessam muito. Vocês, eu estou dizendo estudantes, tá? Porque vocês representam os estudantes aqui. São culpadinhos, né? Vamos perguntar. Você que está em casa aí, poderia ter sido melhor na escola? Quando você olha para o seu passado estudantil, você poderia ter sido melhor na escola? Poderia ter lido mais, estudado mais, ter feito mais exercício? Podia ou não podia? Sim. Sim, olha lá, o Matheus, sim, Meli? Sim. Sim. Eu fui boa, mas não fui ótima. Muito bem, é isso mesmo, Patrícia. Isso mesmo. Eu não estou dizendo que vocês não são bons alunos, tá? Claro que não, vocês são ótimos. Ô, David, como você sabe? Porque vocês estão num sábado à tarde. Não, sábado, manhã e tarde, estudando aqui comigo. Então não é possível que vocês sejam ruins, tá? Alunos ruins não estão aqui. Alunos ruins estão, sei lá, dormindo essa hora. Vocês são alunos excelentes, por isso que estão aqui. Mas não são o top dos tops. A gente podia ser melhor. Todo mundo, eu também fui bom aluno. Mais uma vez, referindo a Cláudia, né? Ela foi minha professora. Mas eu não era o melhor, eu podia ter sido melhor. Então, o aluno crítico é aquele que olha com um olhar crítico para todas as sociedades, tá? Para todas as instituições.
e consegue, olha lá, eu também queria estar dormindo, né? Mas não tá, né, Matheus? Por quê? Porque você tem um objetivo lá traçado adiante. Você tem um objetivo que é a sua entrada na universidade. Eu sei que vocês vão conseguir. Beleza? Então, para eu para eu construir uma boa argumentação, eu preciso ser crítico, eu preciso ser um bom leitor, eu preciso ter repertório cultural, eu preciso ter repertório de leitura. Por quê? Porque argumentar não é apenas dizer falta internet para o aluno. Por que falta internet para o aluno? Por que falta computador para o aluno? Aí você vai lá buscar o problema da desigualdade. O David, falta muito mais que computador. E isso prova que também falta computador. Tudo bem, gente? Tudo bem. Alguma dúvida até aqui? Ah, por enquanto não. Foi gostoso esse argumento. Foi legal essa aula, não foi? Foi. Até aqui foi legal. Eu tô gostando, tá sendo importante, tá? Mas não acabou. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais um pouquinho de tempo ainda aí que a gente vai usar para aprender mais argumentos. Vocês querem que eu continue aqui usando os argumentos que vocês deram sobre educação? Ou vocês querem pegar um parágrafo que a gente fez e construir um tópico aleatório? O que vocês querem? Pega um parágrafo que a gente fez. Em outra aula. Isso. Isso. Vamos pegar uma introdução, então, que a gente fez lá atrás? Vamos lá. Olha aí na tela, ó. Tô subindo aí, tá uma aula dentro da outra lá, ó. Olha lá, ó. Vamos pegar um que tenha sido literário. Aqui, ó. Vamos pegar o do fragmentado? Porque agora tá na hora da gente construir um texto inteiro, né? Então vamos lá. Vou escrever aqui para vocês se guiarem quando forem estudar. Construindo um texto inteiro. Argumento. Então eu já vou ter aqui então a nossa introdução pronta e eu vou continuar o texto. Tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Porque um texto não é fragmento, um texto é completo. Então tá aqui. Esse é o texto que a gente vai usar. Esse aqui foram vocês mesmos que construíram junto comigo. E agora a gente vai ter que argumentar. Estão preparados, gente? Tem alguém que não seja a Meli, que tem microfone, pode ler esse parágrafo para mim? Porque a partir dele agora, a gente vai construir o argumento para esse texto. Vamos supor que a gente esteja falando aí de saúde mental, né? Vamos supor que a gente esteja lá no Enem 2020. E aí a gente tem que argumentar sobre esse parágrafo. Você construiu esse parágrafo. Ninguém tem mais microfone? Oh, gente, compra um microfone. Usa um microfone. Fala comigo, eu sou carentinho. Camille não tem, Emily não tem, Hugo não tem, Matheus não tem, Patrícia não tem, Vinícius não tem. Oi, David. Ai, graças a Deus. Você tá me ouvindo? Ah, claro que eu tô. Eu adoro quando a Emily lê, tá bom? Amor da minha vida, lê pra mim o parágrafo. Não, tudo bem. Eu vou começar. Então, a Emily vai ler e depois eu vou construir o argumento para vocês, tá bom? Lê para mim esse parágrafo que nós construímos juntos há um mês atrás. Por favor, Tá Emily, bom. vai lá. No filme Fragmentado de 2017, o personagem principal, Kelvin, sofre distúrbio de identidade ao ponto de torná-lo violento e assassino. No longo, percebe que tais consequências vieram dos estigmas que ele sofreu durante parte da sua infância. Em alusão essa realidade de muitos brasileiros marginalizados por causa do preconceito com patologias mentais. Isso se deve à falta de conhecimento da população sobre tais doenças e de políticas públicas de incentivo à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho.
Logo, medidas devem ser tomadas para sanar tal charge social. Muito bem. Obrigado, Emily. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos ter que pegar a tese número 1 e a gente vai construir o argumento em cima dela. Ô, David, qual é a tese número 1? Essa daqui, ó, que eu vou pintar de que cor, meu Deus? De cinza. Ai, não dá pra ver. Rosa. Ai, também ficou horrível. Peraí que eu vou colocar uma cor preta. Aí. Isso que tá de rosa aí é a tese número 1. O que é uma tese? Retomando. Aquilo que eu vou defender ao longo dos parágrafos. Certo? Então, no argumento 1, eu defendo a tese 1. Qual é a tese 1? Falta de conhecimento da população sobre tais doenças. Aí, no parágrafo 3, eu vou defender que políticas públicas de incentivo à inserção dessas pessoas no trabalho também são problemas de saúde mental. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos começar a construir o argumento. Como que eu começo o argumento? Primeiramente? Acabei de ensinar. Como que eu começo o argumento? Hã? Primeiramente? Não sei. Isso, com conectivo, né? Como eu usei a priori lá, vou usar primeiramente aqui. Primeiramente, ó, é possível identificar que a população, ó, brasileira é ignorante quanto às doenças de cunho mental. O David, tô chamando a população de ignorante. Gente, ignorante é sem conhecimento, tá? Eu não vou colocar aqui a mesma coisa que eu coloquei na tese. Falta de conhecimento. Não, gente. Eu vou colocar aqui no meu tópico frasal, ó. Aqui é um tópico frasal, algo diferente, não é uma frase nova. Eu vou inovar, tá bom? Vou colocar uma frase diferente. Por quê? Porque senão eu fico repetindo o meu texto. Não é essa a ideia, tá bom? Primeiramente, é possível identificar que a população brasileira é ignorante quanto às doenças de cunho mental. O que eu tenho que fazer agora? Desmembrar essa ignorância. Isso, olha lá. Agora, ela quer citar a Bíblia agora, Amélie. Meu Deus. Jura que você vai citar a Bíblia? Nossa, aqui se encaixa também. Ah, encaixa, meu bem. E essa frase o Bolsonaro adora. Seria uma crítica maravilhosa. Tá bom. Vamos deixar o filósofo para o final. Primeiramente, é possível identificar que a população brasileira é ignorante quanto às doenças de cunho mental. Por que a população desconhece? Mesmo em tempo de tecnologia, ó, mesmo em tempos de avanço tecnológico, é preciso transformar informação em conhecimento. E este processo só é possível na escola. Olha lá. Você ler uma coisa e você conhecer uma coisa é diferente. Você pode, vamos pegar uma coisa, você pode ler uma literatura, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pegar o livro do Machado de Assis e ler ele hoje. Você vai transformar esse conhecimento sozinho? Não vai. Tem que ter um professor de literatura lá na escola que ajude você a compreender aquele mundo, gente. O professor e a escola é essencial, certo? Então vamos lá. Mesmo em tempos de avanço tecnológico, é preciso transformar informação e conhecimento, e este processo só é possível na escola. Como a falta de aprendizagem científica, ó, sobre patologias socioemocionais no currículo escolar,
Os jovens desconhecem. Os jovens as desconhecem. Logo praticam estigmas com os doentes. Olha lá, o que eu estou fazendo? Desmembrando o argumento. Olha lá. A pessoa é ignorante. Por quê? Porque não transforma informação em conhecimento. Por quê? Porque falta aprendizagem na escola, certo? Diante disto, cabe ressaltar a importância de uma adaptação curricular para aprofundar o conhecimento dos cidadãos a respeito dos preconceitos causados aos portadores de necessidades emocionais. Olha lá. Uma vez que... Agora, o Meli. Oi. Vamos fazer uma crítica? Beleza. Vamos fazer uma crítica. Eu posso trazer religião para minha prova? Sim, acho que sim. Porque a Bíblia... Abertamente falando da Bíblia? Não, tem que ser base científica. Não. A Bíblia é um livro científico, né? Isso, tem que ser um conhecimento científico, certo? Então, a gente pode chamar Jesus de filósofo? Não. Mas eu não lembro. Pode, claro que pode. Foi Jesus que falou, viu? Foi Jesus. Na verdade, será o meu povo. Vamos ver quem foi que disse essa frase. Tá no livro de Oséias, ó. Vou colar aqui. Então foi o profeta, né? Foi o profeta. Mas a gente pode chamar o profeta de filósofo? Pode. Por que pode? Porque o filósofo não é aquele que discute as questões sociais? É verdade. Conhecimento não é uma questão social? Sim. Então o Oséias, ele é profeta para o cristão. Mas para a gente, ele é filósofo. Então, já como dizia o filósofo, bíblico, Oséias... Opa, ai meu Deus. Oséias... David, você está querendo cutucar o cristão. Não, gente, eu estou querendo usar uma citação bíblica... uma citação bíblica sem dizer que é da Bíblia, já que a minha prova ela é científica e não é religiosa. Eu uso um artifício, olha lá. Pronto, Meli. Conseguimos inserir a Bíblia na redação do Enem. Beleza. O que eu fiz aqui agora? Eu comprovei filosoficamente Oséias. Deve ser assim. Olha lá, com I. Olha lá. Cientificamente, a minha ideia. Vamos ler o parágrafo inteiro para ver como ficou. Bom, a Emily já leu. Vou falar que os outros não vão ler, então sobrou para você, Meli. Vai lá. Leia o parágrafo. Tá bom. Primeiramente, é possível identificar que a população brasileira é ignorante quanto às doenças de cunho mental. Claro, um pouquinho. Aqui tem um conectivo, certo? Que vai inserir o parágrafo. Depois tem o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a frase declarativa na qual eu coloco a minha tese que vai inserir o parágrafo. Não posso usar as mesmas palavras que eu usei na tese. Então, reformula, faz parecido.
Continua, por favor, que agora vem o aprofundamento. Ó, vou explicar por que há ignorância. Vai lá. Tá, peraí. Tá. Mesmo em tempos... Mesmo em tempos de avanço tecnológico, é preciso transformar informação em conhecimento. E este processo só é possível na escola. Como a falta de aprendizagem científica sobre patologias socioemocionais no currículo escolar, os jovens as desconhecem. Logo, praticam estigmas com os doentes. Diante disso, cabe ressaltar a importância de uma adaptação curricular para aprofundar o conhecimento dos cidadãos a respeito dos preconceitos aos portadores de necessidades especiais, já que, como dizia o filósofo bíblico Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nossa, top de linha, não ficou? Sim, ficou muito bom. Só tem uma coisa que eu tenho que trocar aqui, a palavra jovens. Porque senão eu estou dizendo que é só jovem que pratica bullying, tá? Vou usar a palavra as pessoas mesmo. Não tem pessoas por perto, né? Não. Então, Não. as pessoas as desconhecem, logo praticam estigmas com os doentes. Certo? Agora a gente vai ler o texto todo, até aqui, para a gente ver se a gente argumentou direitinho. No filme Fragmentado, de 2017, o personagem principal, Kevin, sofre distúrbios de identidade a ponto de torná-lo violento e assassino. No longa, percebe-se, né? Percebe-se que tais consequências vieram dos estigmas que ele sofreu durante parte da sua infância. Em alusão, esta é a realidade de muitos brasileiros marginalizados por causa do preconceito com patologias mentais. Isso se deve à falta de conhecimento da população sobre tais doenças e de políticas públicas de incentivo à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo. Logo, medidas devem ser tomadas para sanar tal chaga social. Beleza. Aqui introduzi o assunto, fiz o repertório cultural e agora estou descendo. Primeiramente, é possível identificar que a população brasileira é ignorante quanto às doenças de cunho mental. Mesmo em tempos de avanço tecnológico, é preciso transformar informação em conhecimento. E este processo só é possível na escola. Como a falta de aprendizagem científica sobre patologias socioemocionais no currículo escolar, as pessoas as desconhecem. Logo, praticam estigma com os doentes. Diante disso, tá? Porque tá para trás. Diante disso, cabe ressaltar a importância de uma adaptação curricular para aprofundar o conhecimento dos cidadãos a respeito dos preconceitos aos portadores de necessidades emocionais. Já que, como dizia o filósofo bíblico Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Uau, que legal, hein? O que a gente tinha que fazer aqui? Eu não vou fazer, né? Porque não vai dar tempo. Fazer o segundo parágrafo. Argumentar sobre políticas públicas de incentivo à inserção de pessoas no mercado de trabalho. E aí, gente, deu para abrir um pouquinho a mente sobre argumentação, sim ou não? Deu sim. Sim, e os outros? Conseguiram pegar aí o jeito de um argumento? É mais difícil, né? Na próxima aula, eu vou começar a próxima aula construindo com vocês o argumento 2. Tá aqui? Esse aqui, ó. Políticas públicas no mercado de trabalho. E a gente vai aprender a concluir o texto. Eu vou ensinar vocês a fazer as propostas de intervenção. E aí a gente completa o artigo de opinião, vai estudar os conectivos e a gente já está chegando no final do curso. Tá bom? Jean, pode parar a gravação, por favor. Vamos esperar o Jean parar a gravação para sair? Obrigada, David, pela aula.
Quando que você vai corrigir as redações? Então, eu abri aqui o meu texto da redação e ninguém enviou. Não, aquela do simulado lá. Quer ver? Vou abrir de novo aqui. Nossa, eu enviei, David. Que isso? Mas teve redação do simulado? Teve um simulado que veio com redação. Ou foi o que você pediu na aula? Eu não lembro. Mas teve sim? Eu pedi na aula. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó, quer ver? Redação aprimorando. Que foi a cultura do cancelamento, certo? Não, a outra. A da cultura do Ah, cancelamento. vocês estão falando lá da primeira. É. Ah, aquele teste. Poxa, gente, por isso que eu não marquei nenhuma aula com vocês. Porque eu tava pensando nessa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, rapidão. Essa daí, desculpa, eu ainda não consegui ter tempo pra Ah lá. fazer. Essa daqui, da cultura do cancelamento. Lembra que a gente fez até uma aula sobre ela? Sim. Eu tenho 0 respostas. Eu falei, ninguém mandou, não tem o que corrigir. Mas agora eu entendi. A Mary tá falando dessa aqui, ó. Rapidão. Essa daqui foi lá antes da gente começar, né? Que foi um teste que eu fiz com vocês. Sim. Que foi sobre a mulher na ciência, não foi? Acho que sim. Mulheres Você na tá devendo ciência. corrigir. Dessa daqui, ó. Eu tenho da Giovana, da Sabrina, do Lucas, da Thalita, do Hugo, da Emily, do Vitor, do Aleph, da Meli, da Weslaine, do Levi e do Vinícius. Beleza. Então vamos combinar o seguinte. Semana que vem vai faltar um professor. Certeza que vai. Semana que vem eu faço uma aula de correção com vocês, pode ser? Pode ser, porque aí, tipo assim, agora Então que tá a bom. gente já aprendeu a fazer a introdução e o argumento, eu tava pensando, tipo, na hora de